Muito bem, são 10 de novembro de 2025. A gente está se encaminhando aí para o final do nosso bull run, digamos assim. Há quem diz que já estamos vivenciando o início do inverno cripto, que já fizemos topo no Bitcoin, e que esse ano não teremos nem a alt season. O medo está reinando, a gente está lá no Feeling Grid marcando no medo extremo. E o intuito desse vídeo, depois de um tempo sem postar, é trazer o máximo de informações possíveis para você, tá? Sem se alongar muito, se prolongar muito, mastigar essas informações para você que você filtre e tome suas próprias conclusões. Eu vou mostrar indícios de que, de acordo com a minha análise, a gente ainda vai ter um novo topo do Bitcoin, indícios de que a gente ainda vai ter uh, uma nossa out-season, mas também indícios de que talvez, se a gente não conseguir os gatilhos, isso não aconteça. Tá? Então vamos juntos analisar isso tudo. Convido você a assistir esse vídeo. E tudo que eu te peço é para curtir, dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tá? Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar trazendo vídeo. Envia esse vídeo para aquele seu amigo que está desesperado. E vamos para a análise que o vídeo hoje está bem completo, está bem legal, tá? Bom, para começar, eu estou plotado aqui no diário do Bitcoin, tá? Eu estou no gráfico diário do Bitcoin para a gente tentar entender graficamente rápido o que está acontecendo. Depois a gente vai para o impacto do mundo das notícias. A gente vê que o Bitcoin ele tá nessa canaleta virtual de baixa, tá? É, lembra uma figura de bandeira, mas sem mastro, então não é uma bandeira, é uma canaleta virtual de baixa, tá? É, então, nesse curto prazo, a gente pode falar que a gente está em tendência de baixa. Quando a gente olha o canal do Kelton, né, a gente vê ele bem apontado para baixo. A gente vê o RSI lá em 43, depois de ter namorado fundo, namorado uma sobrevenda, tudo isso no diário. Porém, a gente vê que o preço ele tem respeitado rigorosamente o fundo do canal do Keltner, apesar de estar jogando ele para baixo, tá? E sofrendo a resistência da mediana do canal do Keltner, que hoje faz uma confluência com essa região de resistência de 106 mil dólares. Então, qual é o primeiro impacto? O primeiro impacto é conseguir romper a mediana do canal do Keltner para a gente voltar a estressar as regiões mais acima, que seria ali em torno de 114 mil, 113 mil. Tá? Então, nesse primeiro minuto, nesse primeiro momento, o que a gente tem é conseguir romper a mediana do canal do Keltner, que faz confluência, congruência com outras resistências, e aí sim, rompendo essa resistência, a gente vai lá para cima. Antes de continuar fazendo uma análise gráfica, eu quero trazer vocês para o momento do que está acontecendo no mundo, tá? Por exemplo, a gente está vivendo um medo, tá? A gente estava em medo extremo. Ontem a gente estava em 24, então a gente está saindo dessa questão de medo. E o nosso mapa de calor, quando a gente olha, a gente vê que não tem muita liquidação para muito abaixo do preço. A gente tem 105, 105 e 300, essa região de 105, e uma no sentido short também para cima de 107 e 500. Então o mercado ele está tentando entender o que está acontecendo. Essa de 105, ela já foi. Na verdade, eu vou atualizar essa página que eu acho que está desatualizado. Vamos lá. Isso, ela já foi liquidada. Então a gente pegou essa liquidez aqui e agora vocês vejam que para baixo está bem limpo de liquidações altas. A gente tem agora uma liquidação de 63 mil dólares, 63 milhões de dólares lá para 107.500. Então, muito possivelmente, essa liquidez que a gente pegou aqui embaixo vai ser o que vai fazer o preço, pelo menos no primeiro momento, conseguir romper essa mediana aqui. E aí a gente pode estressar os 107 mil. Se a gente conseguir tocar essa região lá em cima, tá, de 107 mil, pode ser que o mercado fique euforia e a gente se mantenha acima desse 107. Fechar hoje acima desse 107 é um bom sinal. O que eu quero falar para vocês é que o ciclo ele não é mais igual, tá? Os ciclos eles tendem a rimar, eles tendem a se repetir. Porém,
esse foi o primeiro ciclo que a gente teve os institucionais no jogo. A gente tem a aprovação dos ETFs, de Ethereum, Bitcoin e agora de Solana, tá? A gente tem um possível ETF de XRP também entrando. A gente tem o presidente dos Estados Unidos falando sobre isso. A gente tem o mundo inteiro querendo, estudando criação de reservas, como tem os Estados Unidos, como tem El Salvador, tá? A gente tem países, como eu acabei de falar, o El Salvador, usando o Bitcoin como a sua principal criptomoeda. Isso é um ciclo jamais visto. Então é claro que ele vai ser diferente dos outros ciclos, porque agora a gente tem big players do mercado, tá? Que são os institucionais, até mesmo manipulando, te fazendo acreditar que a gente está em baixa para poder recomprar tudo extremamente mais barato, tá? Por exemplo, se a gente, eu estou no site da Strategy aqui, onde eles reportam as compras de Bitcoin, e a gente vê que em outubro, por exemplo, a gente teve 3 compras de Bitcoin, tá? E de absurdos. São mais de 300 milhões de dólares, tá? Aliás, minto. São quase 100 milhões de dólares em compra de Bitcoin. A gente tem mais o preço médio na faixa de 110, 115, 115 mil dólares ali, o preço médio do Bitcoin. Então, assim, em outubro eles estavam comprando e eles iniciaram novembro comprando. Olha a quantidade de Bitcoin que eles compraram. 400, 487, são quase 1.000 unidades de Bitcoin somente no mês de novembro. Então, por que eles estão comprando tanto assim se a gente começou o inverno cripto e não terá o topo do Bitcoin e a tendência do Bitcoin de queda? Será que eles estão enxergando alguma coisa que a gente não está enxergando? Porque investidor pode ser tudo, menos burro. Então, isso é uma coisa que te faz raciocinar. Por que eles estão comprando tanto agora, sendo que eles já têm 641 bitcoins encarteirados, 641 mil bitcoins encarteirados? Se eles já estão pensando, querendo comprar, independente do preço, tá? De qualquer maneira, independente do preço eles vão comprar. Mas por que não esperar até janeiro, fevereiro, para fazer compras maiores e acumular esse capital, colocando talvez em outro investimento de renda fixa, se agora a tendência é de queda? Então, será que eles estão enxergando algo que a gente não está enxergando? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, porque eles gastaram 96 milhões de dólares somente agora, tá? Nesse mês de novembro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Outra coisa que a gente tem que pensar: Banco da Inglaterra lança consulta pública sobre stablecoins. Ou seja, o Banco da Inglaterra está querendo opinião pública para regulamentar stablecoins. Para quê? Para isso por um lado é bom para o mercado cripto, que dá legitimidade para o mercado cripto. Por outro lado, a gente tem impostos sendo criados, a gente tem um controle maior sendo criado, porque diferentemente do Bitcoin, essas empresas elas não são descentralizadas. Ela tem alguém ali, tem um dono, um CEO que pode ser penalizado, pode ser manipulado, pode ser pressionado para fazer alguma coisa. Então bloqueios e coisas do tipo podem acontecer. Porém, quando o governo começa a se interessar e começa a regulamentar, o mercado perde aquela sensação de que o mercado cripto é um dinheiro de criminoso, é um dinheiro que não é seguro, e aí esse lance de risco ele começa a cair, começa a atrair mais investidores. Isso é uma coisa que muita gente pensou que nunca fosse acontecer e que para o próximo ciclo o mundo inteiro vai estar. Para o próximo ciclo a gente vai ver o mundo inteiro com reservas estratégicas de Bitcoin e provavelmente vai levar o Bitcoin para perto de 1 milhão de dólares no próximo ciclo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Além dessa situação da strategy, vocês têm que entender que o mundo ele está passando por uma crise econômica grave e de uma instabilidade emocional, com medo de uma nova recessão por conta dessa crise financeira que já está rolando e por conta das diversas guerras que a gente está acontecendo, por conta das tarifas impostas pelo Trump. Vocês devem saber que os Estados Unidos está passando por um shutdown, que eu já falei em outros vídeos aqui, tá? E esse shutdown, ele impediu que muito dinheiro entrasse em circulação e afetou em mais de 700 milhões o mercado cripto, que fez o preço cair também. Só que esse shutdown ele vai acabar. O Senado dos Estados Unidos, inclusive, ele aprovou um projeto para encerrar essa paralisação, para os serviços voltarem
a ter o dinheiro público, tá? E agora vai para a Câmara para ser aprovado, mas provavelmente isso vai acontecer e esse shutdown vai acabar. Com isso, como eu trouxe aqui o resumo da matéria para vocês, provavelmente a liquidez vai voltar. E aí, analistas, por exemplo, da BitMEX, esperam uma forte recuperação após o fim da paralisação e bilhões de dólares entrando no mercado. Eu diria mais. Eu diria que se a dívida pública durante a paralisação aumentou 1 trilhão, a gente vai ver no mínimo 1 trilhão de liquidez voltando para o mercado de maneira geral. E como os treasuries americanos estão com esse grave problema, como os treasuries americanos estão sofrendo por conta das tarifas da crise, o dinheiro vai procurar provavelmente parte desse trilhão bem grande vai para o Bitcoin, vai para o mercado cripto, tá? Então se a gente tem institucionais, Strategy, BlackRock, as baleias comprando, mesmo no final do ciclo, tá? O shutdown acabando, a gente vê o que o shutdown pode impactar, tá? A gente vê a gente ainda tem um corte de juros acontecendo, a gente ainda vai ter pelo menos mais uma reunião, a duas, mas provavelmente mais uma reunião em dezembro, de corte de juros americano, onde a gente vai ver provavelmente mais um corte na taxa básica de juros. Tudo isso atrai capital para o Bitcoin, tudo isso atrai capital para o mercado cripto. Então, se a gente vê tudo isso acontecendo, muito provavelmente isso significa que a gente ainda vai ter esse capital entrando e a gente ainda vai ter um novo topo do Bitcoin. Qualquer indicador, o melhor para compra é o Fear and Greed. Nunca falha você comprar no extremo medo e vender na extrema ganância. Não é o contrário. Não se vende no extremo medo. Então, por mais que o ciclo tenha acabado e tal, compra e espera para vender na extrema ganância. Simples assim. Esse não falha. É lógico que eu estou trazendo todas essas informações e passando a minha opinião, mas isso é uma opinião, não é uma recomendação de compra. Vocês têm que fazer as suas próprias análises. Agora, quando a gente pega tudo isso e olha para o gráfico, agora eu quero trazer uma coisa pessimista. Eu vou voltar aqui para o ciclo de 2020. Quando a gente olha o tempo gráfico do halving, é óbvio que a gente não pode se comparar com isso. A gente tem 550 dias mais ou menos ali desde o halving até o topo do ciclo de 2021 e agora a gente tem 570 dias. Então a gente já passou desse tempo. É lógico que cada ciclo tem seu próprio tempo, mas isso é uma informação que no meu ponto de vista não é tão relevante, mas eu acho legal vocês trazerem e eu não estou querendo ser pessimista. No ciclo de 2020 a gente vê essa canaleta de alta, onde ela cruzou para baixo. Nessa fase aqui, todo mundo não, muita gente vendeu o caos, mesma coisa que está acontecendo agora, e depois a gente fez um novo topo. Verifiquem que quando a gente fez esse topo histórico aqui em cima, nós não ficamos muito tempo perto do topo. Tá? A gente basicamente uma vez tentamos voltar para esse topo, a gente caiu basicamente. E aí, quando a gente olha para agora, a gente tem uma canaleta não tão agressiva de alta quanto a outra, né? A gente rompeu essa figura subtriangularizada, buscou essa canaleta de alta, rompemos essa canaleta de alta lateralizando. Desde aqui a gente tem uma lateralização, então a gente pode nem falar em de fato romper essa canaleta. Isso aqui tudo a gente pode estar acumulando essa região, tá? E o fato da gente estar acumulando nessa região pode sugerir que a gente está nessa fase aqui. Essa fase aqui de acumulação. Então, muito possivelmente, se a gente tentar enxergar que essa canaleta de alta pode ser essa canaleta de alta menos agressiva e essa acumulação foi essa acumulação aqui, a gente ainda teria um topo para andar. Tá? Então, é uma semelhança que a gente pode fazer com o ciclo passado. Bom, atrapalhei seu vídeo, mas é para um recado muito interessante. Eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você ganhar Bitcoin ainda em 2025. Isso é muito simples. Basta você continuar usando o seu gasto no dia a dia. Basta você ir ao mercado, você ir à farmácia. Só que tudo isso é possível graças a Bitbank e ao seu cartão. Cada gasto que você tem no seu cartão te gera cashback em Bitcoin. Não só em Bitcoin, você pode escolher Solana,
Tether, você pode escolher real como cashback, mas o pulo do gato é você escolher o melhor ativo do século, que é o Bitcoin. Então, abra agora a sua conta usando o meu cupom GABS30 e consiga benefícios exclusivos. Além do cashback, você tem R$ 30 de bônus nos primeiros R$ 300 negociados e mais R$ 20 de bônus nos primeiros R$ 500 gastos no cartão de crédito. Além disso, você tem que saber que a Bitbank é uma corretora brasileira com suporte BR, segurança e todo o conforto que só a Bitbank pode te proporcionar. Tive que atender o telefone aqui, quebrou um pouco ali em raciocínio, mas vamos lá. Voltando, o vídeo aqui para vocês verem que é realmente minha opinião, é realmente análise, eu não fico horas editando, eu não faço nada de diferente para não tentar manipular um tipo de informação para vocês, é o que eu penso, tá? Então, eu quero mostrar outra coisa que chamaria minha atenção, que é a dominância do Bitcoin, que nesse momento está em 59%, tá? A gente chegou a fazer 63% há pouco tempo. Então, quando a gente olha a dominância do Bitcoin, nenhum outro ciclo, assim, a gente teve uma out-season com a dominância do Bitcoin do jeito que está agora. A dominância do Bitcoin, ela geralmente, a gente tem uma out-season quando a dominância cai de 50%. Então, para a gente não ter uma out-season, ou para o Bitcoin de fato não ter feito um topo, a gente tem muita coisa diferente dos outros ciclos. Mas, como eu já disse, o que preocupa, mas por um lado positivo, é que esse ciclo não é igual aos outros pelos institucionais, pela euforia, por tudo que está acontecendo, que eu já retratei com as notícias para vocês. Tá? Agora eu quero fazer a análise gráfica, olhando somente o gráfico diário, para esse vídeo também não ficar gigantesco. Tá? Como eu já tinha reportado, a gente tem o canal do Kelton, a gente tem o RSI aqui pressionando. E quando eu boto a nuvem de Shimoku no diário, a gente vê que a nuvem de Shimoku ela vai fazer uma resistência bem em cima de 106. Então, essa região de 107, 106 aqui, que é até aquela meta do primeiro topo que eu coloquei lá em dezembro, né? Eu não apago nada, vocês sabem disso. Eu coincidi de acertar esse primeiro topo em 109, tá? Quando tem essa meta aqui em cima, essa região entre 105 e 107 é a região que a gente precisa romper urgentemente para estressar 113 e 114. Na minha leitura, rompendo essa região, a gente só para em 113 e 114 mil dólares, tá? A gente tem a EMA de 200 períodos ali em 106 mil, 108 mil dólares. Então mostra que toda essa região tem uma resistência bruta para o Bitcoin. Quando a gente olha a nossa média de 200 períodos, está lá em 110. Então a gente vê que toda essa região é extremamente importante em questão de resistência. Quando a gente olha as médias de 21 e 9 períodos, eu quero que vocês fiquem de olho sempre nessa média, porque o cruzamento da de 9 para cima ou para baixo indica alta ou queda, tá? No curto prazo. Então a gente vê que ela teve um cruzamento aqui, a gente caiu, tá? Não foi uma queda tão alta, mas a gente de fato teve uma queda. E agora elas estão se aproximando novamente. Então, se é de 9 cruzar de 21 para cima, seria o primeiro passo para a gente conseguir romper essa tendência de baixa, tá bom? Vocês têm que ficar de olho nisso. O Super Trend, ele indica que a gente ainda está nessa tendência de baixa, tá? A gente, para ter uma tendência de alta, a gente teria que estar ali em torno de 114 mil. E a gente, com toda essa acumulação aqui nessa região, vocês vejam que a gente está respeitando essa base aqui de baixo, tá? Quando a gente vê em acumulação. Então, eu não vou falar do topo duplo que está desde lá de trás, que isso daí todo mundo já está falando e não faz sentido, tá? Então, assim, desde lá de trás eu trouxe duas opções de topo de ciclo para gente. Meu topo de ciclo, minha aposta era lá em 179 mil, que é a minha meta de topo, tá? Só que por outro lado, a gente sabe que quando vem uma out-season, quando vem um topo, tudo sobe bem rápido e explosivamente. Eu vejo gente ainda falando em topo perto de 270 mil dólares. Eu espero estar errado, mas eu acho que a nossa janela temporal está se fechando. A gente precisa romper rápido essa região, depois romper rápido as regiões de Fibonacci, que eu não vou trazer aqui para o vídeo não ficar tão alto, tão longo, tá? Para aí sim a gente buscar as duas metas de topo. A primeira ali que seria próximo a 150 mil dólares, tá? Mas
uns 130 mil dólares você já tem que estar analisando do jeito que está o mercado. Eu tenho 3 topos, 130, 150 e 180. E aí, como que tu vai saber qual é o topo? Você vai olhar como é que tá a dominância, como é que tá os totais, total 1, total 2, total 3, como é que tá a relação Bitcoin e Ethereum compara um com o outro, para de fato a gente saber se dá para continuar subindo ou não. Eu tô bem comprado das principais altcoins do mercado, tá? Principalmente Solana, como eu já reportei para vocês. Então, tudo que eu falo aqui é o que eu acredito, é o que eu faço. Eu não vendo ideias que eu não faço. Toda a minha família e todos que me pedem, eu falo sobre isso, tá? Então, no meu ponto de vista, a janela está se fechando. A gente teve uma grande oportunidade de um bear trap absurdo na minha leitura, que é toda essa região para poder comprar altcoin barato. A gente tem Solana, 6XRP, a VAX, enfim, absurdamente barato, inclusive nesse momento, tá? E essa janela temporal está se fechando. Não achei que nessa altura do campeonato nós fôssemos ter possibilidade de compra desse tipo de altcoin agora, mas as oportunidades surgiram. Então, no meu ponto de vista, a minha análise de toda a leitura do mercado é que ainda tem momentos de desespero, mas que quando você analisa com calma, a possibilidade de termos mais um topo de Bitcoin num curto prazo e a gente ainda ter a out-season até o Natal é alta, tá? Cada um tem que fazer sua própria análise, mas no meu ponto de vista, por tudo isso que eu trouxe, principalmente o final do shutdown com a liquidez que vai entrar, principalmente as compras dos institucionais, tá? Tudo isso indica que a gente ainda tem, que a nossa janela temporal está se fechando e a gente ainda vai ter mais algum topo. Meu ponto de vista é esse. Para quem está perdido, me chama no direct lá, eu dou consultoria, a gente tenta montar uma carteira personalizada para você, porque o mesmo investimento que é bom para mim pode não ser bom para você. Tudo isso depende do seu gerenciamento do risco, do seu entendimento do ciclo, do seu entendimento do mercado, de como que você vai fazer esse aporte. E a gente pode montar uma carteira pensando até no próximo ciclo, tá? Então me chama lá, a gente está com algumas promoções e consultoria e eu vou ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Também, qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui disposto a ajudar. Eu espero que vocês tenham entendido, que não fique nenhuma dúvida quanto a isso. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa situação toda. Vocês acham que eu estou maluco? Acham que já teve topo? Me dá a sua opinião. E como vocês estão se posicionando no mercado? Vocês estão comprando? Vocês estão só olhando? Eu vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês. Agora eu vou falar para vocês sobre o Dino. O Dino ele é meu organizador financeiro direto no WhatsApp. Por meio de uma mensagem de texto ou um áudio, eu consigo criar categorias e descobrir exatamente para onde o meu dinheiro está indo. Seja na farmácia, seja no mercado, seja em saída, seja no cinema. Enfim, eu consigo descobrir por que eu fico sem dinheiro no final do mês e aí sim investir e fazer algo melhor com ele. Eu vou deixar fixado o link nos primeiros comentários aqui, então vá lá, clica e aproveita o meu desconto exclusivo para você usar 3 dias grátis e entender exatamente o que eu falei aqui para você. Te garanto que você não vai se arrepender.